Olá, uma boa noite para você. Seja muito bem-vindo ao Jornal Boa Notícia desta segunda-feira que está começando agora. Na edição de hoje, vamos te mostrar como foi o fim de semana de celebrações no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno em Trindade. E a cada semana de agosto, nós celebramos uma vocação específica. Hoje é dia de saber mais sobre a vocação religiosa. Também vamos conferir o nosso comentário de hoje. Quem vai falar pra gente é o especialista em agronegócio Antônio Pereira. E nos destaques do noticiário internacional, você vai ver que a China concedeu sua primeira patente a uma vacina contra a Covid-19. E mais informações sobre o navio encalhado que se partiu em dois nas Ilhas Maurício com 90 toneladas de combustível a bordo. O JBN de hoje já está no ar. Agora eu vou te mostrar como foi o fim de semana em Trindade. Além de diversos momentos vivenciados pelos devotos com muita fé, amor e oração, o sábado e o domingo também foram marcados pela solenidade da Assunção de Maria. Veja na reportagem que a gente preparou para você. O que é a fé para você? É uma coisa que a gente não sabe nem explicar, porque é uma coisa que nasce dentro da gente. Talvez seja difícil de explicar porque, na verdade, fé é pra gente sentir. Quando nós percebemos isso, definir essa palavra passa a não ser mais tão importante. É pela fé que a Catiúce viajou 370 quilômetros de Ituiutaba, em Minas Gerais, até o Santuário Basílica do Divino Pai Eterno. Há 19 anos, ela não visitava a capital da fé de Goiás, mas hoje veio pagar uma promessa. E pisar aqui novamente a deixou profundamente emocionada. Sentimento, de dever cumprido, de realização, então de gratidão, por tudo que a gente tem passado também, Então, assim, a gente ter essa questão de ver que a casa de Deus sempre é o nosso refúgio. Se entregar ao Pai Eterno de corpo, alma e coração nos dá forças para enfrentar qualquer batalha da vida. Celebrar a palavra de Deus na missa é fundamental para alimentar a fé de todo cristão, seja presencialmente na igreja ou pelos meios de comunicação, grandes aliados na difusão do Evangelho de Cristo. A principal mensagem deixada nesta noite foi a de que devemos fazer de tudo para servir a Deus por meio dos nossos irmãos. Eu penso que os fiéis levam para os seus lares esta reflexão. Maria, a escolhida pelo Pai Eterno, que assumiu a sua missão, assim nós somos convidados a assumir a nossa missão e colocar a nossa vida a serviço de nossos irmãos e irmãs, rompendo com o nosso egoísmo, rompendo com a lei do menor esforço, e nós somos convidados a romper com o olhar lá fora, que pode ter alguém precisando da nossa ajuda, um prato de comida, uma roupa. Neste fim de semana, celebramos a Assunção de Maria, que depois de sua morte foi elevada aos céus por anjos. É tempo de pedir que Nossa Senhora nos guie no caminho da verdade e do amor, e que possamos, assim como ela, fazer em tudo a vontade de Deus, para finalmente alcançarmos a vida eterna. Essa é a grande importância de celebrarmos esta festa, porque a exemplo dela, nós queremos um dia também sermos assumidos na glória do Pai Eterno. Não porque merecemos, não porque somos melhores, não. É porque a graça de Deus habita em nós e eu sou chamado a corresponder a esta graça por meio da minha vida, por meio da minha vocação, por meio do meu trabalho, por meio da minha família, por meio da minha consagração religiosa, por meio do meu ministério sacerdotal. Ou seja, cada um é chamado a assumir o projeto salvífico de Deus na sua vocação específica. Ao fim da celebração, os fiéis entenderam a necessidade de pedir sabedoria para contemplar e entender os mistérios de Deus em nossa vida, para que desta forma saibamos dar nosso sim a Ele. E é hora de conferir o nosso comentário de hoje. O especialista em agronegócio Antônio Pereira é quem fala pra gente sobre o desperdício de alimentos no mundo. Veja. Olá, tudo bem? No programa de hoje eu vou comentar sobre um tema muito interessante. Na semana passada nós falamos da fome
do desperdício de alimentos no planeta. E realmente eu confirmei que, e não só eu que confirmo, mas muita gente que entende do mercado, acredita que nós não precisamos produzir mais. Nós temos que ter controle sobre aquilo que está sendo produzido. Eu acredito, tenho quase certeza absoluta, que dentro desses próximos 10 a 15 anos, aproximadamente 1 bilhão e 100 milhões de pessoas vão passar fome. Hoje, 800 milhões de pessoas aproximadamente já não têm o que comer. E daqui mais uns 10 anos, 15 anos, será muito maior esse contingente. Só que agora saiu um documento da FAO dizendo o seguinte, que até o ano de 2050, o mundo tem que produzir 70% a mais de alimento. Aí eu pergunto, para quê? Se nós jogamos fora aproximadamente entre 30% e 40% daquilo que é produzido no planeta vira lixo. Então não precisa aumentar a produção. O que nós precisamos é ter controle sobre aquilo que a gente produz. Hoje fala-se muito em qualidade, e eu dei um exemplo aqui, vai a um supermercado para você ver e vê alguém colhendo, pegando tomate ou qualquer outra coisa. Ele pega, ele joga, o outro vem, pega aquele e joga. Quer dizer, com 2, 3 dias aquele produto já estraga. Agora vem a FAO dizendo que nós precisamos produzir 70% dos alimentos até o ano de 2050, aumentar em 70%, para poder abastecer o planeta, fazer com que as pessoas tenham alimento à sua mesa. Eu, infelizmente, eu não acredito nesse documento. Eu acredito no seguinte, o que está faltando para a população mundial é controle, é educação, é cultura. E só para seu conhecimento, os países desenvolvidos, que se dizem desenvolvidos em educação, financeiramente falando, tecnicamente falando, são os países que mais estragam alimentos, por incrível que pareça. Quer dizer, os países mais pobres são aqueles que guardam mais alimentos, ou seja, estragam menos. Portanto, aumentar a produção de alimentos em mais de 70% para garantir a sobrevivência da raça humana, para garantir comida à mesa do povo no planeta, eu acho isso, com todo respeito a você, eu acho isso uma besteira. Porque o que está faltando é proteger, é tratar melhor aquilo que a gente já produz. Um grande abraço, muito obrigado e até o próximo programa. Isso aí, obrigado Antônio Pereira pelo comentário de hoje. E agora é momento de conferir o noticiário internacional. Acompanhe comigo. Na Espanha, centenas de manifestantes se aglomeraram no centro de Madrid para protestar contra o uso obrigatório de máscaras em espaços públicos. Eles acreditam que estão tendo seus direitos violados depois que o governo local anunciou novas medidas para conter o aumento das infecções por coronavírus. A Espanha registrou quase 3.000 novos casos de contaminação na sexta-feira, o dobro da média dos primeiros 12 dias de agosto. Desde o início da pandemia, mais de 340 mil pessoas foram diagnosticadas com a doença no país. É o maior número de toda a Europa Ocidental. O uso da máscara faz parte das orientações da OMS para combater a disseminação do vírus. E o navio encalhado em um Recife, nas Ilhas Maurício, que transportava petróleo, se partiu em 2, com 90 toneladas de combustível a bordo. A carga começou a vazar pelas fissuras nas áreas danificadas na semana passada. De acordo com as autoridades locais, cerca de 1.000 toneladas de combustível já vazaram para o oceano, em uma área considerada uma joia ecológica por suas águas cristalinas. Voluntários locais fizeram barreiras com cabelos e cascas de cana-de-açúcar, em um esforço para absorver o óleo. E a China concedeu sua primeira patente a uma vacina contra a Covid-19. O medicamento foi desenvolvido pela Academia de Ciências Médicas Militares e de uma empresa chinesa de biotecnologia. O pedido para a concessão da vacina foi apresentado para aplicação em 18 de março e aprovado em 11 de agosto. A vacina usa um vírus do resfriado comum enfraquecido para introduzir material genético do novo coronavírus no corpo humano, para assim produzir anticorpos. Segundo a imprensa local, o medicamento pode ser produzido em massa e num curto período de tempo.
E agora a gente fala sobre o auxílio emergencial. Os pagamentos continuam. Mais de 4 milhões de brasileiros receberam novas parcelas do benefício hoje. A Caixa depositou na conta poupança digital a primeira, segunda, terceira e quarta parcelas para os nascidos em setembro, que fazem parte do ciclo 1 do calendário. Amanhã é a vez dos beneficiários do Bolsa Família começarem a receber a quinta parcela. Esse grupo segue o calendário regular de pagamento do programa, que é realizado nos 10 últimos dias úteis de cada mês, de forma escalonada, de acordo com o número de identificação social, o NIS. Agora a gente vai para o nosso intervalo bem rapidinho e a seguir nós vamos falar sobre a vocação religiosa, daqui a pouco. O amor do Pai Eterno está presente em todo lugar e a missão da AFIP é levar esta mensagem adiante. E tudo isso só é possível graças à nossa união. Reze conosco, ajude a fazer o bem. Faça parte desta família de amor. Já estamos de volta com o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua companhia. E olha só, dentro do mês vocacional, a terceira semana é dedicada à vida religiosa. Todos somos convidados a rezar pelos homens e mulheres que fazem a especial consagração por meio dos votos evangélicos nos mais diversos carismas. E nós vamos conhecer alguns deles agora na reportagem. Confira. Mas foi o que eu senti no coração, esse sim do silêncio, da oração, de viver mais em união com Deus. E ali eu entendi que alguma coisa gritava no meu coração e eu precisava de ajuda. Mas o primeiro momento do despertar vocacional foi isso, né? Perceber que tinha homens e mulheres que faziam essa escolha pelo Cristo na liberdade das suas vidas. Vale a pena ser missionário redentorista, vale a pena ser irmão missionário redentorista. Pelo batismo, nos tornamos filhos e filhas do Pai Eterno. Afinal, é por meio desse sacramento que somos convidados a seguir Jesus Cristo e viver os seus ensinamentos. Tanto que essa é a primeira vocação de todas. A partir daí, alguns escolhem se entregar por completo a serviço de Deus e da Igreja. Um exemplo disso é a vida consagrada. E é uma diversidade de carismas e formas, cada qual tem sua identidade. A irmã Josilene optou por uma vida mais restrita à oração e por isso entrou para a Ordem da Imaculada Conceição. Ela professou os votos este ano e se sente realizada com a escolha que fez. Eu sempre tive vontade de ser religiosa. Aí antes de entrar eu trabalhava, aí eu via muita agitação no mundo lá fora, eu ficava inquieta e eu queria uma coisa mais silenciosa. Aí eu encontrei um padre que ele me encaminhou às irmãs concepcionistas. Aí foi aí que eu procurei, aí comecei a conhecer. Todo final de semana eu ia passar uns dias lá para conhecer a ordem. E as irmãs estão me falando sobre o seu carisma, espiritualidade, tudo, né? Me ensinando tudo. Aí foi aí que meu amor aumentou mais para a vida contemplativa da Ordem da Imaculada Conceição. Já a irmã Luciana se apaixonou pela vida consagrada ao sentir a forma profunda de doação ao próximo das irmãs de Madre Teresa de Calcutá. Mas um problema de saúde adiou sua decisão de se tornar uma religiosa. Seguiu a vida e uma inquietude fez com que abrisse o coração para conhecer outros carismas e assim entrou para a congregação das Irmãs Missionárias de Cristo. Professou os primeiros votos há 6 anos e há 10 mora no convento. Eu fui fazer a experiência, inicialmente seriam 10 dias. Eu acabei ficando 30 dias, todas as minhas férias em São Paulo e Jundiaí. Fiz a experiência, conheci o carisma da Congregação das Missionárias de Cristo, o modo que elas viviam, o dia a dia, e voltei para casa. Voltei para o hotel, fui trabalhar, mas já planejando como é que eu faria. E assim eu fiz. Em 2011 eu retornei
para Jundiaí para iniciar o processo de formação na Congregação das Missionárias de Cristo, fazendo aspirantado. Foi um período curto, porque eu já tinha experiência da outra congregação, tudo postulantado. Noviciado em 2014, em fevereiro de 2014, eu fiz os meus primeiros votos como religiosa consagrada na Congregação das Missionárias de Cristo. Quem também ouviu o chamado foi o irmão Sebastião. Ele tem 75 anos e há 44 vive a serviço de Deus e da igreja. Criado em um lar religioso, teve uma vida de fé e oração e se encontrou no carisma da Congregação do Santíssimo Redentor. 69 foi quando eu decidi, então foi uma decisão, para mim não foi peso nenhum. Eu era até pequeno agricultor também, junto com meu pai. Eu já tinha, eu falo isso com alegria, né? Eu já tinha um gadinho, já tinha carro de boi, eu já tinha uma terrinha, os 3 alqueires de terra, minha mesmo, que eu tinha comprado, né? Eu estava com meus 22 anos, eu já tinha alguma coisa. Mas eu desapeguei de tudo, entreguei para o irmão cuidar, escrevi uma carta, até o pároco, que já morreu, virou bispo, Dom José Lima, me ajudou a escrever a carta para Aparecida do Norte, né? E aí, eles, naquela época, não tinha estágio, não tinha essa preparação, como nos dias de hoje. Então, eu recebi a carta logo em seguida. Não, você já pode vir quando você quiser, né? Então, foi uma decisão muito fácil, rezei bastante, sim. Então, foi muito fácil. Através dessa carta, fui recebido em Aparecida do Norte. Cada forma de vida consagrada tem um carisma próprio, mas seja homem ou mulher, aceitar este chamado é deixar tudo para se doar a serviço do povo de Deus. E algo eles têm em comum. Independente da congregação ou ordem, o olhar para o mundo e para o outro, com sentimento de compaixão, a exemplo de Jesus. É isso aí, exemplos verdadeiros de vida integralmente dedicada ao Pai Eterno, né? Então, parabéns a todos os religiosos que tiveram a sabedoria para dizer sim ao chamado de Deus. E em Belo Horizonte, em Minas Gerais, o Mercado Central reúne, além de comidas típicas da região, histórias que atravessam gerações e momentos de religiosidade. Veja na reportagem. Sabores, cultura, comidas típicas, artesanatos. É difícil descrever o Mercado Central de Belo Horizonte em uma única palavra. Inaugurado em setembro de 1929, o espaço é hoje um dos centros comerciais mais importantes da cidade. E é essa diversidade que faz do Mercado Central um lugar único. O espaço que une tradição e modernidade, há 9 décadas é ponto turístico para quem vem de fora e ponto de encontro para quem vive na capital mineira. Se a gente considerar o primeiro mercado público da cidade, nós temos 120 anos. Se a gente considerar nesse espaço aqui, nós temos 90 anos, né? Porque o mercado ele é de origem, ele era um mercado municipal até 1929. De 29 a 64 ele ainda era um mercado público municipal. De 64 para cá, ele é o primeiro mercado da cidade que é privado. Então é uma associação de comerciantes. Com 400 lojas de diversos segmentos, o que não falta nesses corredores são boas histórias passadas de geração em geração. A Alexa cresceu no Mercado Central e herdou do pai o gosto pelo comércio. Hoje ela tem sua própria loja. Quando a gente cresce num ambiente com tantas informações, num lugar tão acolhedor como o mercado, não tem como a gente não amar, né? Então, eu sou dona da loja do NEM atualmente, eu que administro, essa é a segunda das lojas. E a paixão da minha vida, foi aqui que eu construí minha vida, né? Que eu tenho a oportunidade de suceder aquilo que meu pai iniciou. Né, e graças a Deus que já existe há muitos anos. Eu estou aqui há 20 anos nesse mesmo lugar. Já Rodolfo é a 3ª geração da família no Mercado Central. O avô é dono de uma das pérolas do local, a Limonada do Gabriel. Uma empresa fundada em 1938 por um português chamado Seu Américo. Em 48, meu avô da foto ali chegou em BH com 20 anos de idade, começou a trabalhar com o Seu Américo. Alguns anos depois, o Seu Américo passou a loja para ele virou sócio proprietário. Em 65, meu tio começou a trabalhar com ele. Em 2016, eu e meu irmão viemos ajudar, porque meu avô tinha feito uma cirurgia, meu tio também estava afastado. Então, a única solução
foi a gente começar a trabalhar para a loja não fechar. Há mais de 80 anos, servindo uma ótima limonada, a loja é uma das que mais preservam características originais do mercado, motivo de orgulho para Rodolfo. Para a gente é muito prazeroso e também é uma responsabilidade muito grande, porque é um negócio familiar com mais de 80 anos de história. Então, além da tradição, tem uma seriedade, porque um produto tão antigo e tão simples não é uma coisa tão fácil de ser mantida, assim, ainda mais atualmente, com a internet, os adventos novos. Quem for ao Mercado Central de Belo Horizonte também pode se deliciar com doces de leite, goiabadas, castanhas e, claro, com o tradicional queijo mineiro. Toda a tradição do mercado é cercada de muita fé. Além de lojas de artigos religiosos, o espaço possui uma capela no estacionamento e tem Nossa Senhora de Fátima como padroeira. Todos os domingos nós temos a tradicional missa, porque Nossa Senhora de Fátima é a grande padroeira desse espaço. Há mais de 56 anos o Mercado Central é protegido por uma imagem da Nossa Senhora de Fátima. Então nós temos, por tradição, uma celebração aos domingos e todo ano no mês de maio a gente faz uma procissão pelos corredores do Mercado Central com a imagem da Nossa Senhora de Fátima. Então já sabe, quando vier a Belo Horizonte, não deixe de visitar o Mercado Central. Você vai amar esse espaço que guarda muitas memórias e boas histórias para contar. Agora eu quero chamar a Carol Matos, que vai contar uma história muito legal e que vai inspirar você a buscar seus sonhos mesmo diante das dificuldades. A semana passada foi muito especial para uma goiana de São Luís de Montes Belos, que é uma cidade que fica aqui a cerca de 120 quilômetros de Goiânia. É que aos 79 anos ela realizou um sonho muito importante para ela. Carol, conta pra gente que história é essa e que sonho é esse? Boa noite, Wilker. Boa noite a todos. É um sonho muito especial. A dona Olga Dias Coelho, de 79 anos, se formou em zootecnia em São Luís de Montes Belos, no interior de Goiás. É isso mesmo. Enquanto a maioria das pessoas, ao se aposentar, pensa em viajar, descansar, aproveitar a vida de outras maneiras, a dona Olga, após se aposentar como odontóloga depois de 35 anos de trabalho, resolveu, junto com o marido Jerônimo Dias, que também era dentista, iniciar um novo curso superior. Enquanto estudavam, os idosos sempre foram um exemplo de motivação para os colegas mais jovens. Em 2018, faltando pouco mais de um ano para a conclusão do curso, o marido da dona Olga faleceu, mas nem a perda do companheiro fez com que ela desistisse de continuar os estudos. A colação de grau, por conta da pandemia da Covid-19, aconteceu à distância, de forma online. E essa formanda mais ilustre, com quase 80 anos de vida, dedicou esse momento super especial ao marido, ficando ao lado da foto dele na formatura. Que lição, né, para todos nós? Um forte exemplo e incentivo para as novas gerações. Registramos aqui os nossos parabéns para a dona Olga e também para a turma formada com ela. Eu volto para o estúdio, é com você, Wilker. É isso, é uma grande lição mesmo essa da dona Olga, né? Então, não só para os mais velhos, mas para nós que somos mais jovens também. E é com esse exemplo de força e de perseverança que eu quero encerrar o JBN de hoje. Muito obrigado pela sua audiência, a gente vai ficando por aqui. Lembrando que amanhã, terça-feira, eu estou de volta e é claro que eu conto com a sua companhia. Então, forte abraço para você, se cuide e até lá!